Queridos, mais uma vez, então, sejam sempre muito bem-vindos. Bom, devo falar que essa aula é muito especial para mim, né? Por alguns motivos. Primeiro, porque é evidente que ela atende, né, ao pedido de algumas alunas muito carinhosas da região de Ribeirão Preto, que acompanham o nosso trabalho, né, que acompanham o meu trabalho do professor Murilo, um parceiro, que desenvolvemos na região de São Paulo, Campinas, né, Pirassununga, um trabalho já há mais de 10 anos, né, com preparatórios para concurso nas carreiras educacionais. Então, essa aula se deu especialmente para atender aquelas que, já sendo nossas alunas de cursos extensivos anuais, né, nos pedem, então, um olhar especial para esse concurso de Ribeirão, que é um concurso de evidente, né, enorme abrangência. A gente está falando de um contingente muito grande de professores, de uma das maiores cidades do interior paulista, né, por consequência, a detentora de uma das maiores redes públicas municipais. Então, é um concurso de grande expressividade. Mas devo falar, gente, que além de atender as nossas alunas, essa aula também é especial para mim. Eu tenho uma relação muito gostosa com o Ribeirão, né? Eu me chamo Luciana, para aqueles que não me conhecem, né? Sou pedagoga de formação e tenho a alegria de ter me formado pela USP de Ribeirão Preto. Sou pedagoga e me formei aí em 2006, né? Me graduei em Ribeirão Preto, em pedagogia, na USP de Ribeirão. E mais tarde fiz o mestrado em educação pela Unesp de Rio Claro, já pertinho aqui de Pirassununga, cidade de onde eu sou. Mas sempre tive com Ribeirão uma relação afetiva muito bacana, não é? Que é essa cidade que transformou minha vida, né? Quando lá aos meus 17 anos eu vou à universidade, né, universidade pública, isso significou evidente, né, uma conquista para minha família, isso mudou as nossas vidas, e com Ribeirão, então, eu tenho uma relação muitíssimo afetiva, muitíssimo carinhosa, e é com alegria que eu me aproximo, né? Devo prestar esse concurso da supervisão de ensino e vou dizer para vocês por quê, né? Eu atualmente sou supervisora de ensino de carreira concursada, passei em primeiro lugar no concurso de supervisão de ensino que eu ocupo hoje, né? Também passei em supervisão e coordenação em Paulínia, né? Um município bastante concorrido. Então, estou na supervisão já há 5 anos, concursada, efetiva, né? Como eu disse para vocês, tive a felicidade de ser aprovada em primeiro lugar. E gosto muito de estar na supervisão de ensino, é uma atividade que a mim é muito interessante, e confesso que Ribeirão Preto é uma cidade que talvez eu voltaria a morar. Como eu disse para vocês, tenho relações muito positivas com Ribeirão. Então, esse concurso também me chama a atenção do ponto de vista dos meus interesses, do ponto de vista do gerenciamento da minha carreira mesmo, né? Então, devo dizer que é com muita alegria que a gente vai para essa noite, queridos. E aí, vamos falar especificamente do que nos espera. Eu preparei uma aula que é analítica e é resolutiva. Eu preparei tanto algumas reflexões para que a gente pense sobre a RBO, que é a banca que foi escolhida por inexigibilidade, né, para conduzir esse certame à prova, e quero falar um pouco sobre as características dessa prova, né, o que esperar da RBO. Em análise ao edital, eu trago algumas informações importantes para vocês, porque, acreditem, gente, tão importante quanto a gente dominar a teoria pedagógica de qualidade, ou seja, é preciso domínio dos autores, das leis que configuram o seu edital, mas é preciso também conhecer o estilo da banca, certo? É preciso, porque nem sempre, gente, o sujeito que mais congrega conhecimento pedagógico tem melhor desempenho em prova de concurso, né? Isso, às vezes, é até um contrassenso, a gente lamenta, inclusive, porque a gente acredita que os concursos deveriam selecionar aqueles que mais agregam, que mais possuem conhecimento diária, mas não necessariamente isso acontece. O que é muito comum é que, às vezes, indivíduos que têm altíssimo conhecimento pedagógico, ou seja, né, amplo domínio da teoria pedagógica, fracassam nos concursos porque têm dificuldade, de alguma forma, corresponder às expectativas da banca, a formulação das questões, né, a abordagem que as bancas imprimem. Então, tão importante quanto saber, Luciana, eu preciso me aprofundar em teoria pedagógica? Sim. A RBO vai te exigir conceitos das obras que ela referenciou, pelo estilo que ela tem, ok? E segundo, você precisa também saber que características essa banca tem, né? Que tipo de perguntas você pode encontrar no seu concurso e como responder melhor a essa banca. Por isso que eu preparei uma análise de edital, né? Combinando alguns distratores, fiz alguns analytics para vocês, né? Tenho trabalhado nisso nos últimos tempos, pensando que concurso público, gente, é conhecimento e estratégia. Né? Conhecimento nos leva muito longe, mas nem sempre há suficiência para o concurso. Então, é preciso, o que eu tenho dito nos últimos anos, né, congregar conhecimento pedagógico de qualidade e destreza em fazer prova, em estratégias de lidar com a banca, tá? E essa aula eu reuni isso com vocês, tá? Vou falar um pouquinho de RBO como característica. Eu, Luciana, na condição de pedagoga, né, como eu disse para vocês, pedagoga de formação pela USP de Ribeirão Preto, mestre em educação pela Unesp de Rio Claro,
Transito, então, nos conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, que é a minha predileção, né? Junto dos autores, eu gosto muito de legislação educacional, porque eu entendo que é um domínio muito importante, né? Conhecer de legislação nos leva, evidente, a uma dimensão de compreender a realidade, de intervir na realidade com muita qualidade. Então, devo com vocês, selecionei as questões da RBO de uma prova recente da banca, tá? Que aconteceu no mês de maio, né? Final de abril, na verdade, no município próximo, né, no município aqui do interior paulista também, onde a gente consegue analisar características recentes da RBO. Não importa muito não nos importa muito saber o que a RBO fazia 10, 15 anos atrás. A gente precisa entender como a banca tem se comportado agora. Por isso, visitarmos provas recentes da banca. Por isso, olharmos para os editais de outros municípios e das experiências que ela tem aplicado em outros municípios mais recentes, tá? Essa é a ideia. Então, hoje eu escolhi essa prova de Leme de abril de 2023, da finalzinho de abril de 2023, para que a gente possa observar como a RBO tem se comportado recentemente. Lembrando que o edital deste município de vocês guardava muita semelhança, ou seja, mesmos autores, mesmas leis, né? Isso faz mostrar que a RBO tem uma base meio que invariável de autores, né? Que os examinadores vão, então, fazer uso de algo muito semelhante com o que eles fizeram no município anterior, haja visto que se comprometeram com os mesmos autores e as mesmas leis, tá? Então, vamos para a aula, vamos para a análise, né? Vamos ver como essa aula pode nos ajudar como estratégia e como conteúdo. Primeira questão que eu quero tratar com vocês, queridos, o que nós temos? Nós temos uma diferença, primeiro, que a RBO nos surpreende tem sido a banca escolhida. Por quê? O município, Ribeirão Preto é um município gigante. Ribeirão Preto é um município que congrega um número de candidatos absurdo para esse certame, e a RBO é uma banca, gente, que não está no rol das bancas mais experientes na atualidade. Inclusive, a RBO congregou uma série de processos judiciais por precariedades em certames, tá? A RBO vem de alguns históricos equivocados de concurso. Mais recentemente, ela melhora, ela se aprimora, né? O edital de Ribeirão Preto é um edital complexo por vários motivos. Primeiro, porque Ribeirão Preto tem uma rede grande e porque ela faz uma prova de altíssimo nível de exigência, uma prova com muitas questões e uma prova com diversos instrumentos. Nós estamos falando de questões, uma prova que vai reunir questão objetiva, questão dissertativa e prova de títulos, né? Prova de títulos, vocês sabem, é uma regra constitucional na área da educação, tem que ter, né? E a questão das questões dissertativas, a RBO não tem larga tradição. Então, traz alguma preocupação ser uma banca menos experiente, ser uma banca que tem um certo histórico de dificuldade de execução de certame. Então, deve ser um concurso bastante tenso do ponto de vista da sua execução. Embora, eu reforce, a RBO melhora nos últimos anos, ela tem, né, se aprimorado, mas ainda assim ela não apresenta a mesma qualidade que a FGV, ainda que com alguns problemas, e sobretudo que a VUNESP, que é seguramente a banca que melhor estaria qualificada para um certame como o de Ribeirão Preto, certo? A banca que mais reúne capacidade técnica para um certame como o de Ribeirão, hoje, no âmbito do estado de São Paulo, seria, sem dúvida nenhuma, a VUNESP, né? Então, a RBO inspira alguma preocupação da gente, porque é uma banca cuja capacidade técnica não é atestada amplamente, é uma banca cuja capacidade operacional mesmo, ela pode até ter apresentado atestados de capacidade técnica, mas os históricos da RBO são históricos bastante dificultosos, tá, gente? O que não significa que o processo de Ribeirão vai ser difícil, tá? Pode ser que ela tenha êxito e a gente quer torcer para que tenha, porque quanto melhor a banca organizar os certames, o concurso, melhores serão as suas condições de prova. E a gente quer, então, que essa banca acerte muito, mas é uma banca que a gente classifica de experiência e qualidade medianas, tá? Nós estamos falando de uma banca... Então, a RBO inspira algumas atenções, alguns cuidados operacionais, logísticos e de qualidade técnica de prova. Os examinadores cometem alguns equívocos. Diferente da VUNESP, gente, que é raro a gente recursar a questão, não dá recurso, porque o examinador não erra, as questões, né, passam por testes antes de serem validadas, passam por validações, na RBO, não raro, a gente recursa a questão, né? Então, vocês percebam que existe uma certa diferença com relação à capacidade técnica da RBO, que é a banca do seu concurso, para outras
a gente exemplifica aqui a VUNESP, né, que reúnem uma capacidade técnica um pouco mais apurada, um pouco mais elaborada. Queridos, e aí? E aí que a prova é de lascar, né? Vem uma prova no porte do município de Ribeirão Preto, ou seja, uma prova à semelhança do que são as provas de Campinas, de Jundiaí, né, do próprio estado de São Paulo, mas com uma banca que não tem a mesma capacidade. Quem faz Campinas, quem faz Jundiaí é a VUNESP. Agora nós estamos falando de uma prova tão complexa, de um número de professores tão grande, quanto de Jundiaí, por exemplo, mas com uma banca que tem uma experiência um pouco menor, tá? E aí não aliviaram, o município pede, né? E a banca, assim, cumpre 55 questões de conhecimentos específicos para o supervisor e 50 para os cargos de gestor escolar e professor. Ou seja, nós estamos falando, gente, de uma quantidade de questões, inclusive na proporção muito grande. O município pede um grande peso para os conhecimentos específicos. E a banca, então, ao validar isso no edital, a nossa proporção, né, de conhecimentos específicos para os conhecimentos gerais, que seriam língua portuguesa e matemática, é muito maior. Nós estamos falando de 50 para 20, né? Então, totalizando, então, essa prova, né, congrega, segundo o edital, gente, na sua totalidade, né, para professor de Educação Básica 1, para o PEB 1 e para o gestor escolar, nós estamos falando de 70 questões de múltipla escolha na prova objetiva, né? Mais questão dissertativa, mais prova de títulos. E para supervisor de ensino, nós estamos falando de 75 questões, né? 100 das quais 20 de língua portuguesa e matemática, somadas, e 55 de conhecimentos específicos, também com prova objetiva, essas de múltipla escolha, então 75, e dissertativa. Queridos, mas a grande análise que eu fiz para vocês, e que eu acho que é importantíssimo, é tentar pensar a relação, vejam aqui, de quantidade de questões para elementos que estão presentes no edital. Olhem aqui esse quadrinho que eu elaborei para vocês, dizendo o seguinte, bom, são 50 conhecimentos específicos, não vamos olhar hoje para português e matemática, aqui nos importa o maior peso da sua prova. E você, com boa estratégia, gente, vai dar uma boa visualização em português e matemática e vai focar em específico, porque o maior peso na sua prova está nos específicos, tá? Então, você precisa garantir um bom desempenho, em especial nestes. Embora não vá negligenciar português e matemática, nessa proporção de 70, você tem 50 de específicos, você sabe que a sua prova é majoritariamente composta pelos conhecimentos específicos. Então, a sua estratégia precisa, de alguma forma, ser acertada, ok? Perfeito. E aí, queridos, vamos olhar primeiro para a PEB 1, né? Então, são 50 questões de conhecimentos específicos, mais 20 de português e matemática. E aí nós temos, para 50 questões, o edital da RBO é um dos mais extensos na atualidade, tá? A VUNESP, por exemplo, gente, a gente acaba de fazer, né, tem 30 questões no máximo, né, 37 gritando, perdão, 30 referências, 30 autores no máximo em Campinas. Diretor, que seria o equivalente ao gestor educacional, está com 37 obras lá em Campinas. Aqui está com 72, tá? Então, a RBO tem um edital muito extenso. Então, é um dos editais mais extensos. Olha para a PEB 1. Então, só 50 questões. É bastante já, né? Mas para contemplar o quê? 78 referências, das quais 60 autores e obras e 18 leis. Tá? Então, nós temos, ao todo, 78 referências entre leis e autores e obras para 50 questões. Então, percebam, gente, que se a banca fizer uma boa distribuição, vai contemplar bastante item. Tá? São 78 indicações para 50. Então, se a grosso modo, se ela fizesse esse cumprimento certinho, ficaria só 28 referências de fora, se ela distribuísse um para cada autor. Ocorre que a RBO não faz isso. Às vezes, ela faz mais de uma pergunta do mesmo tema e deixa alguns temas de fora, tá? Mas, basicamente, para dizer o seguinte, seria interessante você dar uma olhada em tudo, porque a chance de cobrir é bem grande. Onde isso está um pouco mais complexo? No gestor. No gestor, por exemplo, nós temos as mesmas 50 questões, mas com 72 indicações literárias entre livros e artigos e 31 legislações, né, leis. Totalizando 103. Então, enquanto que aqui a gente tem 78 para 50 questões, nós temos 103 referências para as mesmas 50 questões, ou seja, só 50% deve cair, ainda assim se a banca distribuir bem, tá? E, por fim, no do supervisor, o cenário é, né,
também interessante, nós temos 46 autores, uma base maior de legislação. Percebam que cai mais leis, né, para diretor e para supervisor do que para professor, o que é coerente na minha concepção. E, então, nós temos para 55 questões, 81 referências, né, também numa distribuição relativamente proporcional, enfim, né, para dizer para vocês o seguinte: há um número grande de questões. Então, esse número grande de referências, ele acaba não sendo um completo devaneio, né? Como a gente está falando de 55 questões, então nós estamos, vão cair 55 questões do supervisor e tem 81 referências no edital. Ainda assim, gente, é um edital extenso. Então, nós estamos diante de uma prova complexa. Nós estamos diante de uma prova com uma complexidade que é significativa, que é considerável, certo? Bem, e aí, dito isso, gente, eu vou falar com vocês algumas características da LBO que vocês podem para usar a melhor estratégia de estudo. Primeira característica: há uma forte correspondência aos temas e às obras do edital. As perguntas vão ser extraídas das obras do edital. Tem banca, gente, que se compromete com o edital extenso e na hora de cair não cai nada do que estava no edital, né? Inclusive passível de contestação. Mas é muito comum que algumas bancas muito ruins, que elas tangenciem só o edital, né? A RBO não. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que o que vai cair está no edital, né? Então, tem gente que fala, posso estudar outras coisas, já tem um outro material, tem um outro recurso. A RBO, ela vai se ocupar daquilo que está no seu edital. Então, fica claro, quando você olha para as provas recentes da banca, todas as provas que ela fez, né? Acompanhamos integralmente a RBO nesse ano de 2023 e 2022, e a gente observa que é uma banca que corresponde ao edital. Então, nem tudo que está no edital vai cair, mas tudo que vai cair está no edital. Essa é a primeira característica. Então, não ignorem o edital, não façam um estudo tangente ao edital genérico, porque ele não vai funcionar. Segundo ponto, embora ela apresente um edital bibliográfico, o que é isso? Um edital bibliográfico, ela te deu referências, o livro X. Ela não te deu só temas para estudar. O edital de vocês tem as referências, as indicações bibliográficas. Embora, então, seja um edital bibliográfico, né? Nas questões que a banca utiliza, ela pouco referencia diretamente a obra. Então, nem sempre ela deixa claro de que obra ela está tirando. Pode ser que ela venha muito diferente? Pode, mas não se admirem se vocês abrirem a prova da RBO e encontrarem, por exemplo, uma questão sem referenciar exatamente a obra. Às vezes ela referencia só o tema. Por exemplo, lá nas obras ela colocou a Mantuan, mas na questão ela vai falar de acordo com a perspectiva inclusiva. Então, nem sempre ela referencia a obra de maneira direta. Às vezes ela vai te perguntar sobre um tema. Você diz, Luciana, mas ela não usou os autores? Ela usa, mas faz citação indireta, sem menção explícita, né? Tudo bem? Então, ela não deixa claro, nem sempre as questões da RBO deixam claro qual é a obra da qual a questão foi elaborada, a partir da qual a questão foi elaborada. Às vezes, gente, ela apresenta apenas o assunto no enunciado, sobre alfabetização, e ser que lute para dentro do edital identificar que a obra eventualmente tratou daquele tema, tá? Então, não é raro que a RBO faça esse tipo de construção. Aliás, ela acaba de fazer. Tá? Em provas que ela recentemente realizou, ela tem essa característica. Então, não sejam assustados, né? Não fiquem preocupados que isso não seja um distrator no contexto da sua prova. Eu estudo os autores, Luciano, estudo as referências, sim, mas extraio a essência e os temas desses autores. Porque pode ser que ela te referencie de acordo com a obra X do autor X, ou pode ser que ela, genericamente, eu trouxe modelos de questões para vocês verem, ela pergunte sobre um tema só, tá? Outra coisa que a banca faz, questões de conhecimento específico dela é tanto legislação quanto autores e temas. Então, ela chama tudo de conhecimentos específicos. Mas, na verdade, são pedagógicos, tá? Para ela, conhecimentos específicos são autores e tema. Quando na sua prova a sessão de conhecimentos específicos for aberta, pode ser que ela traga, né? Legislação e autores juntos, sequenciados. As questões de legislação, gente, têm significado 25% das questões de específico. Por exemplo, a RBO não costuma fazer prova longa. Normalmente, as provas da RBO têm 40 questões. 20, né, costumam ser de conhecimentos específicos. E sempre 5 é de legislação, as 5 primeiras, tá? Então, pode ser que ela respeite essa proporção, que ela faça um grupo de questões. Normalmente, gente, a prova da RBO é igualzinha, município a município. As primeiras questões de conhecimentos específicos ou pedagógicos, comumente são de legislação. Então, ela traz legislação e depois, na sequência, ela traz autores.
Isso, quando eu estou dizendo isso para vocês, a gente observou analisando 12 últimas provas de RBO em 23 e 2022. Sempre com essa característica, né? Ela chama de conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos, igual ela fez no seu edital. Chama de conhecimentos específicos e traz questões, tanto de legislação, normalmente as primeiras, sequenciadas seguidas, melhor dizendo, das questões pedagógicas que são autores e temas, tá? Isso. Atenção, incidência de legislação municipal, tal como prevê o edital. Então, normalmente, quando os editais contemplam a legislação municipal, e no caso de Ribeirão apareceu, dentre as questões de legislação, esperem que virão questões da legislação municipal. Não negligenciem a legislação municipal, tá? Ela vai aparecer. Tudo bem? Então, muito importante. Mas, normalmente, é pergunta geral de funcionalismo público, tá? Então, um panorama da legislação municipal deve lhes ajudar, para quem já tem entendimento de legislação de funcionalismo público, ou conhecer a legislação municipal é importante, porque costuma figurar um número expressivo de questões, pelo menos 4, eu acredito, né? De 2 a 4 questões devem ser de legislação municipal. Então, quando as pessoas falam assim, não costuma cair, queridos, se tivesse um rico dinheirinho, apostaria na probabilidade de vir, sim, questão da legislação municipal. A gente tem observado isso nos últimos certames todos que a RBO faz. Quando não vem no edital, não. Mas se apareceu no edital, e é o caso de vocês, para Ribeirão Preto aparece legislação municipal no edital. Então, provavelmente, vem, tá? Distribuição de conteúdos entre as questões. O que acontece? A RBO não distribui bem o conteúdo nas questões, tá? Então, às vezes, o que acontece? Mais de uma questão do mesmo tema. Então, eu tenho 5, 6 questões de alfabetização e poucas questões sobre avaliação, ou nenhuma. Então, às vezes, acontece, eles não têm esse cuidado de ir garantindo que, pelo menos, os temas mais importantes sejam contemplados. Pode acontecer de cair muito sobre um tema e pouco sobre o outro. 2, 3 perguntas sobre um autor, 4, 5, e nenhuma sobre o outro. Então, quando eu falo para vocês, olha, dá para distribuir bem, por conta dos números que a banca traz, não significa que ela vá fazer isso. Nos últimos certames, a gente percebeu que ela não faz isso muito bem. Corre o risco de cair várias de BNCC, 7 de BNCC, por exemplo, né? E nenhuma, por exemplo, de ensino de matemática, nenhuma de avaliação, nenhuma de inclusão, certo? Então, a banca não parece ter um exato rigor. Então, também, não se admirem, mas você consegue não estudar tudo e arriscar, né? Não. Então, é melhor você cobrir tudo do ponto de vista do seu estudo e deixar evidente que a banca faça depois, né? Se ela vier incidir mais em uma e menos na outra, você se preparou para tudo, tá? Não dá para fazer seleção, porque a gente não sabe como ela vai se comportar, tudo bem? Mas a gente espera que ela tenha o maior cuidado. Como o Ribeirão é um município muito importante, de grande expressividade, a gente acha que é a oportunidade da RBO, inclusive, melhorar esses aspectos, tá? Outro ponto que eu quero destacar com vocês, como característica dessa banca. As obras do edital, os autores, foram cobradas, às vezes, de maneira direta, como eu disse, menciona o nome da obra, ou de maneira indireta, tá? Não fala a obra, mas o assunto estava comportado naquela obra, tudo bem? Questões de enunciados e alternativas relativamente breves. A RBO não faz enunciados muito longos, gente. Nossa, né? Para quem prefere esse estilo, a RBO não costuma tecer enunciados muitíssimo extensos, tá? Então, não raro vocês vão encontrar enunciados muito breves, muito sucintos, o que não é necessariamente bom, tá? Às vezes, na VUNESP, por exemplo, é uma banca de enunciados extensos, de enunciados longos. Mas, normalmente, ela te entrega uma boa referência, certo? Sim. Tudo bem? E aí, gente, com isso, né, nós temos essa característica que é, esse enunciado mais curtinho, às vezes ele te deixa um pouco à deriva, né? Às vezes ele não te dá exatamente as referências que você precisa. Então, eu, particularmente, quando eu olho, por exemplo, para a VUNESP, eu gosto daquele estilo, porque embora ela te cobre muito, ela te entrega muito. Ela te entrega o enunciado robusto, com preâmbulo, né, com uma citação que te permite, então, se apropriar um pouco da perspectiva do autor. Já bancas como a RBO, muito sucintas, querido, às vezes ou você sabe ou você não sabe, né? A possibilidade interpretativa é menor, porque o enunciado é tão breve que ele te arremessa direto no questionamento, sem qualquer referência que pudesse te ajudar a lembrar do conceito, a retomar. Então, é um risco, entendem? Outra característica que eu quero que vocês conheçam de RBO,
alta incidência de questões com afirmações a serem julgadas como verdadeiras, falsas, corretas, incorretas. A gente não costuma gostar, né? Então, leia as assertivas abaixo e coloque V para verdadeiro, F se falso, depois acha a combinação. São questões um pouquinho mais trabalhosas. Elas não chegam a ser muito extensas, mas já são um pouquinho maiores, tá? E muitos de vocês queixam desta modelagem. Muitos de vocês queixam desse formato de, eu tenho que jogar, por exemplo, a 1, a 2 e a 3 são verdadeiras, a 1, a 2 e a 3 corretas, né? Então, esse tipo de questão é bastante recorrente. Não é predominante, né? Não chega a ser assim a prova inteira, mas há incidência alta de questões para esse tipo de configuração, para você julgar, tá? Em verdadeiro ou falso, e depois encontrar das alternativas a combinação que dá certo, ou em 1 correta, apenas a 2 é correta, né? E assim por diante, tá? Então, quem não gosta desse tipo de questão, tem gente que tem resistência. Luciana, é o meu estilo de maior dificuldade. Vunesp nunca faz esse formato. RBO, observado, tá? O que eu arriscaria? Dá para saber como ela vai vir? Não. Minimamente, se prepare para os dois formatos. Façam algumas questões dessa modelagem, em especial se esse é o modelo de questões que te traz mais dificuldade. Lembram que eu abri a aula falando, gente, estratégia também leva concurso? Não adianta o seu ótimo conhecimento pedagógico precisa encontrar uma boa estratégia. Então, quem conhece, do ponto de vista de uma metacognição, os seus limites, prepare-se para ajustar isso. Essa é uma questão. Tudo bem, queridos? Amados, vou fazer um breakzinho aqui. Eu falo muito e muito rápido. Quem já é minha aluna já está acostumada. As outras, se tiver muito ruim, vocês falam que eu dou uma reajustada aqui, tá bom? Espero que vocês estejam gostando e entendendo. Tudo bem, gente? Sobre essa informação também? Bacana? Conteúdo de questões, gente, normalmente estão disponíveis em artigos e documento eletrônico. Você percebe que o examinador vai lá e tira, né, de um trecho de uma publicação do MEC. Normalmente é assim que eles fazem. É muito comum que eles peguem um trecho de algum lugar e formulem a questão a partir disso, tá? Então, a gente percebe que as obras de maior recorrência são aquelas que existem artigos ou livros de publicação virtual. Então, o que parece é o que o examinador se utiliza para formular as perguntas, tá? Maior exigência de percepção. É uma prova, gente, que ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar um trecho do lugar e vai trocar uma palavra por outra, para você achar incorreto. Então, você tem que ter uma leitura que é muito atenta ao detalhe. O examinador vai trocar uma palavrinha, vai trocar um elemento, e a partir dessa troca, ele vai pedir que você identifique o equívoco, tá? Então, às vezes, é de uma sutileza, que se você fizer leitura panorâmica, você não percebe. Por isso que é uma prova que exige bastante percepção, detalhe, atenção e memória. Será que é exatamente assim que está no texto? Vocês vão perceber isso. O nível de dificuldade, por esse motivo, das provas de RBO, é classificado como mediano. Não é uma banca que a gente vai dizer que é uma das mais difíceis hoje, né? Mas também não é uma banca fácil, porque, por característica, ela acaba imprimindo essa dificuldade que eu estou dizendo para vocês. Exige memória, atenção, percepção, né? E há um centralismo na habilidade de fazer prova, né? Percepção desses detalhes e memorização de conceito. Então, alguns conceitos, eu vou dizer para vocês, quem conhecia o artigo tal do ECA ia conseguir fazer, quem não, não. Então, se você não tiver um conceito aqui na RBO, você não conhecer do texto da lei, você não conhecer do autor, em geral, você vai padecer. Então, é uma banca que te pede o conceito, porque como ela copia da lei, do texto original, ela vai pedir que você reproduza isso, identificando onde tem um erro ou não. Tudo bem, queridos? Sim ou não? Vamos, então, conhecer essa característica? Feita essa apresentação sobre a banca, o que eu trouxe para vocês? Uma prova cujas perguntas e as leis são as mesmas do seu edital. Ou seja, essa poderia ser a sua prova seguramente. Qual a diferença? Que a sua vai ter 50 questões e essa são 20. Vou percorrer grande parte dessas questões com vocês, né? Apresentei todas para vocês, comentadas, né? Fiz as observações todas em corzinha para vocês perceberem o que vocês deviam se atentar, né? E vou aqui destacar as questões mais importantes para vocês entenderem e exercitarem essa RBO. Dei o material para vocês, preparei para vocês com todo carinho, é de vocês, né? Para vocês estudarem, se prepararem. E vou percorrer com vocês e a gente vai fazendo o quê? Nós vamos resolvendo juntos. Eu leio a questão, vocês respondem, a gente conversa sobre elas, então devo fazer, né? Agora com vocês. As 5 primeiras questões que são de legislação, 2 delas são legislação municipal, eu vou suprimir, né?
e vou fazer com vocês algumas questões de conhecimentos pedagógicos. A minha tentativa é, em especial com vocês, discutir, ó, quando eu faço resolução de questões, a minha intencionalidade pedagógica é de duas naturezas. Primeira, gente, é revisar os conceitos, é a gente aprofundar o conceito que a pergunta traz, se é ECA, é ECA, se é LDB, é LDB, né? E a segunda intencionalidade pedagógica, a segunda intenção que eu tenho é revisar esse conteúdo, que a gente sabe ou não, e aprimorar a estratégia de fazer prova. Né? Porque, como eu disse, o nosso conhecimento pedagógico precisa, num contexto de prova de concurso, estar para isso, né? Estar à disposição, mobilizado como uma competência, né? Para a gente ir bem na questão. Então, podemos fazer nessa metodologia, eu apresento a questão, vocês imaginam qual é a alternativa correta, me dizem, e depois eu venho pontuando, né? Explicando, conceituando. Pode ser, queridos? Sim? Bacana, então. Vamos lá. Ó. A primeira pergunta, como eu disse para vocês, em conhecimentos específicos, né, numa dimensão dos pedagógicos, as primeiras perguntas tendem a ser perguntas de legislação, tá? Então, vamos lá. E a primeira era de LDB, tá? Então, vai cair LDB, Luciana? Sim. RBO não comete essa rata, né? Assim, vai cair LDB certamente, aí numa possibilidade gigantesca de artigos, mas, em geral, ela escolhe os artigos de princípio, tá? Então, vamos ver essa questão de número 21, ela diz assim, ó. No título 2 dos princípios e fins da educação nacional, artigo 3º da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem-se um conjunto de princípios que balizarão o modo como o ensino será ministrado. Ou seja, o artigo 3º fala dos princípios do ensino. Até aí, gente, não te perguntou nada, só te lembrou, ó, o artigo 3º fala dos conjuntos de princípio, né, atualizado com 14 princípios na atualidade. Sobre esse conjunto de princípios, analise as proposições abaixo, considerando verdadeiro, V para verdadeiro ou F para falso. Lembra que eu falei esse tipo de questão? Né? Muito recorrente em RBO. Tá? Se ela vai vir com essa construção para Ribeirão, não sabemos, mas ela, nos últimos certames, em todas as provas, ela utilizou grande quantidade desse tipo de questões. Se virar, não, mas é importante que você esteja preparado, sabendo que essa banca se utiliza, diz, se não vier, ok, mas se aparecer em altíssima incidência, você tem condição de lidar, tá? Então, vamos conversar. Se verdadeiro, V, se falso, afirmação, F, ou seja, o que for um princípio, você vai colocar V, o que não for um princípio, você vai colocar F. E, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Clássico, no formato que essa questão é muito comum. Consideração com a diversidade étnico-racial, é o primeiro. Se for um princípio, você põe V. Se não for, você põe F. É um princípio. Garantia do direito à educação e aprendizagem na maior parte da vida. E o terceiro, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. E aí, meus queridos, como vocês julgariam essa questão a partir dos seus conhecimentos sobre a LDB, sobre os princípios da lei expressos no seu artigo 3º? O que eu falei? É uma banca que vai fazer o detalhezinho do detalhezinho. Então, esses princípios estão, de alguma forma, escritos e têm alguma relação. Vocês vão reconhecer, porque isso está escrito no artigo 3º da LDB. Só que, alguns deles, o que o examinador da RBO pode ter feito? Trocado os elementos, certo? Trocou uma expressão por outra, trocou um elemento por outro, de alguma forma te deixou, né, para julgar se está correto ou não. Como vocês julgariam, me contem, essas três alternativas, em verdadeiro ou falso, que é o que te pede o enunciado, que é o que te pede a consigna. Me contem. Vamos lá. Tá. Queridos, tão importante quanto acertar é a gente refletir sobre os elementos. Quando vocês me afirmam que é D, por exemplo, onde está o equívoco, né, de cada uma das questões? Porque eu digo para vocês, a hora que vocês estão... Isso, Rose, olha só, gente. Ó, só, como eu falo que o examinador faz. Consideração com a diversidade étnico-racial, verdadeiro, gente. É um princípio mais recente, mas importante, tá? Não foi do texto original de 96, mas pós, né, as leis que trazem a questão étnico-racial para o Brasil, para o ensino no Brasil, esse princípio foi acrescido. Então, ele existe. Consideração com a diversidade étnico-racial. E o princípio do respeito à diversidade linguística humana, gente, foi a alteração, uma das alterações mais recentes de LDB, que é criar a Libras e esse respeito à identidade cultural como modalidade.
né? Então, esse respeito à diversidade linguística e cultural das pessoas surdo-cegas ensejou a mesma mudança na LDB, que foi inserir a educação surda, a educação para pessoa surda, como bilinguismo, como modalidade de ensino. Então, é uma atualização de 2022 da LDB, né, recente. Então, percebam que isso está mais recentemente inserido como um princípio do artigo 3º. Onde está o equívoco, então, da segunda? Garantia, até aqui estava perfeito, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo de toda a vida, e não na maior parte da vida. Então, aqui você precisava lembrar dos princípios, ou ao menos, eu costumo assim, né? Quando eu dou aula de LDB para vocês, adoro, né? Eu digo assim, não é memorizar, mas entender. Então, consideração com a diversidade étnico-racial é um princípio. Não dá para a gente ignorar a diversidade étnico-racial, né? A diversidade, o respeito à diversidade com relação à questão identitária das pessoas surdas foi uma conquista recente, né? Na LDB. E foi uma das alterações, inserções mais recentes da lei do ano de 2022. E a garantia do direito à aprendizagem também é um princípio mais recentemente instituído, né, há mais ou menos uns 10 anos, e fala ao longo de toda a vida, e não na maior parte da vida. E aí, conhecer a LDB, evidente, permitiria essa percepção, entendem? Artigo 3º, importantíssimo estudar o artigo 3º da lei. E aí, gente, para estar certo, as suas alternativas teriam que ser verdadeira, falsa, verdadeira. Tudo bem? E aí nós temos essa opção de verdadeira, falsa e verdadeira. Vamos ver se a gente acerta? Ah lá, ó. Então, estava certo, né? Os dois extremos, o primeiro e o terceiro. O equívoco da segunda estava na maior parte da vida, porque ao longo de toda a vida, né? E aí, a alternativa correta, que é a RBO deu, de fato, era a alternativa de letra D. Queridos, essa questão ilustra absurdamente o estilo da RBO em legislação. Lembra que eu falei? Troca uma expressão ou um termo por outra para ver se você percebeu a incorreção. Para ver a correta, você tem que se lembrar que ela existe na lei. Né? Então, esse é o modelo mais clássico e mais comum que a RBO tem apresentado de questão em legislação educacional. Certo? Perfeito? Bacana. Próxima, né? Outra questão agora de ECA, tá, queridos? Então, classicamente, gente, nós não vimos dos últimos tempos, que prova de RBO que ignorou LDB e ECA. Então, a probabilidade de cair essa legislação mais canônica, mais clássica, ela é muito grande, tá? Então, vamos à questão de número 22, que trata de ECA. Vamos lá? No capítulo 2º, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 16 prevê, dentro do conjunto de direito à liberdade, os seguintes aspectos, dentre outros. Então, o direito à liberdade. A criança e o adolescente teriam liberdades. Pensa isso, ó, faz a referência à pergunta. Então, está dentro do direito à liberdade. Tem liberdade de crença e de culto religioso? Se eu asseguro a toda pessoa humana, eu não devo assegurar essa liberdade a crianças e adolescentes? Segundo, direito à liberdade por buscar refúgio, auxílio e orientação quando precisar, de pedir ajuda, né? Será que ela não tem esse direito? E terceiro, direito à opinião e à expressão. E aí, de novo, não falei que é muito comum esse tipo de construção na RBO? Sim? E aí, queridos, nesta, qual seria a sua escolha? E por quê, né? Vamos lá. De novo, percebam que eu disse para vocês que conhecer o texto legal te ajuda, ou ir por lógica, né? Quando eu digo assim, ó, volta no enunciado, a minha estratégia. Luciana, eu não me lembro do texto do artigo 16 do ECA. Ótimo. Se você não se lembra, você lida com o que você sabe. Você tem que perceber os seus limites. Então, de memória, dificilmente nós temos o texto legal, né? Até porque a gente não trabalha numa abordagem memorizante, e sim numa abordagem compreensiva, não é isso? Então, a gente tem compreensão da lei. Então, explora a sua compreensão da lei. Volta lá no início. Isso, Rose, nesse raciocínio, queridos, e a minha estratégia para vocês fazerem prova é raciocínio do ponto de vista da lógica conceitual. O que é a lógica conceitual? Volta. Direito à liberdade. Conversa em contexto. Eu sempre faço isso. Eu exploro essa característica. Sou conversadora, gosto de conversar, converso com a prova. Direito à liberdade. Criança e adolescente tem direito de crença. Óbvio, inclusive na escola tem que ser respeitado. Então, eu vou dizer que está correto. Buscar refúgio, auxílio e orientação também. Uma criança pode pedir ajuda para a professora, ela tem o direito de fazê-lo, né? De pedir ajuda na escola, de pedir proteção quando ela estiver em situação de violação de direitos, claro. E o direito ali
a liberdade de opinião e de se expressar. Também o tem, porque o ECA valida os direitos da pessoa humana e traz esses direitos para crianças e adolescentes. Se esses são direitos de toda pessoa humana, por extensão, eles são direitos de crianças e adolescentes. Óbvio que respeitadas as suas características de pessoa em condição peculiar do desenvolvimento, não é isso? Olha que lindo, gente. E aí eu fico muito feliz quando a Rose aqui no chat diz assim pra gente, ó, neste raciocínio eu respondo todas corretas, querida. E significa, então, que, embora você não tivesse essa lei de memória, adotando a estratégia correta com o seu conhecimento pedagógico, não é macete, viu, gente? É, de fato, usar o nosso conhecimento. Você julgaria todas corretas. E se eu te disser que é isso mesmo? Né? Mas, e aí, eu tenho uma que a banca me dá com essa opção? Tenho. Gente, era exatamente essa. Então, era uma pergunta de ECA, especificamente do artigo 16. Quem não tinha de memória, eu, Luciana, né, tenho o texto do ECA, em especial na seção da educação, nos artigos preambulares até o 18b de memória, mas porque eu uso com frequência, né? Trabalho com isso todos os dias. Mas não porque memorizei, por uso. Mas quando não me tenho, e por muitas vezes eu não tenho alguma coisa de memória, eu me utilizo, então, de uma lógica conceitual, ou seja, do saber pedagógico que subjaz nosso conhecimento, entendem? Sim ou não? Queridos, a probabilidade da gente acertar, quando a gente... Porque, assim, em geral, a gente foca no que não sabe. Isso nos dá uma sensação de impotência que leva ao erro. Então, eu não sei, não lembro 16 da lei de memória, tô lascada, não vou acertar. Não, querido, eu sei de direitos de crianças e adolescentes. Ainda que eu não tenha memorizado, por compreensão, entendendo o espírito da lei, o espírito do ECA, eu consigo aplicar? Consigo, com qualidade, sobretudo, não é isso? Tranquilo? Sim ou não? Vamos para a próxima? A próxima questão, gente, é diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. A RBO tem trazido pergunta ou outra de diretriz. Às vezes vai ter lá uma resolução, uma diretriz. Vai aparecer. Deixa eu falar, Luciana, vou estudar só LDB e só ECA. Queridos, isso ajuda, porque as diretrizes decorrem de um detalhamento da LDB, né? Mas saibam que os textos menos canônicos, né, não necessariamente as leis, mas as diretrizes, as resoluções, também podem aparecer. E o seu edital está carregado, né, de diretrizes e resoluções. Então, olhar para esses textos pode ser interessante, embora o conteúdo desses textos esteja contemplado na legislação maior. Vamos ver essa pergunta que não é nem de LDB, nem de ECA, é de diretriz? Então, vamos lá. Ó, segundo o artigo 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, a garantia de padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso com a redução da evasão, da retenção e da distorção e da série, resulta na qualidade social da educação. Olha que lindo! Definição, gente, eu amo isso. Ó, questão um pouquinho mais longa, olha como a banca entrega. Ela te disse o seguinte: o que é qualidade social da educação? Não ter distorção e idade série, diminuir a retenção, reduzir a evasão, aprendizagens, permanência, inclusão. Ele disse, olha, o conceito que as diretrizes têm, ó, conversa com a questão, entende? Isso que ele diz, que o conceito de qualidade social da educação é uma educação inclusiva, com acesso, com permanência, com aprendizagem, com a redução da evasão. Isso é qualidade. Uma boa escola é a que reúne todos esses atributos, segundo o artigo 8º. Percebam que conversar com a pergunta te dá uma clareza. Tem gente que adentra as alternativas sem ter entendido o enunciado. Queima-roupa. E aí, gente, a chance de você errar é imensa. Porque você não está compreendendo o que o examinador quer de você, você não está compreendendo o contexto, então eu sempre converso com o enunciado e faço ele me entregar tudo que ele pode, certo? Resulta da qualidade social, que é uma conquista coletiva dos sujeitos. Ao mencionar qualidade social, o artigo, que já está dito que é. Aí tem gente que termina isso aqui, a aluna fala assim para mim, mas eu não sabia nem o que era qualidade social. Eu falei, amada, você não precisava saber, ele te contou. O conceito de qualidade social das diretrizes foi dito no período anterior, vocês percebem isso? Extrai da questão tudo que você pode, sai potente da questão, entende? Entra potente nela, melhor dizendo. O artigo 9º esclarece que qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem, ou seja, o estudante não pode reprovar, o estudante tem que aprender, o que pressupõe o atendimento a certos requisitos. A esse respeito, o que seria incorreto?
Se o centro é o estudante e as suas aprendizagens, o que é incorreto? O que diverge desse espírito que centraliza no estudo? Percebam que, ao perguntar isso, eu estou interpretando a questão e a chance de acertar é muito maior. RBO, alerta aqui, de spoiler. RBO pede incorreta. Queridas, mega atenção, para virar a chave. Vim respondendo 2 corretas, a terceira ele me lasca uma incorreta. Tá? Muita atenção, porque não raro, gente, vocês vêm chorar as pitangas com a gente pós-prova, Lu, essa eu errei porque eu não observei que era incorreta, né? Então, às vezes, o erro é tão crasso, é primário, né? Que no contexto de prova, com outros distratores, né? Nervosismo, tensão, não raro a gente comete esses erros primários, não é raro por quê? A RBO, ela faz isso. Às vezes você vem numa sequência de corretas e ela te joga uma incorreta. A VUNESP não tem uma incorreta. Né? Então, você vem num campo que é tranquilo. Agora, bancas que fazem essa variação de pedir correta e incorreta, com cansaço, às vezes, com nervosismo, você não percebe isso e se equivoca no decurso da resolução. Né? Então, redobradas as atenções para esse tipo de possibilidade. Pedir incorreta, aqui é isso. Tá? Então, ela te diz, ó, do que eu vou falar, né? 3 coisas combinam com o que é qualidade social, com foco nas aprendizagens e no estudante. Uma não. É coincidente. Isso. Vamos lá. Vamos olhar para as alternativas agora. Revisão. É coincidente com foco no aluno. Revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos. Precisamos rever espaço e tempo educativo, abrangendo espaços sociais apenas na escola? Seria, então, que ao rever espaços e tempos educativos, pensando no estudante, pensando nas suas aprendizagens, esses espaços seriam apenas na escola? B, consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Isso é coincidente com foco no estudante com as suas aprendizagens? C, foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. E D, realização de parceria com órgãos, tais como assistência social e desenvolvimento humano, cidadania, ciência, tecnologia, esporte e turismo, cultura e arte, saúde e meio ambiente. Essas parcerias, né, com viés educativo, elas podem focar no estudante e contribuir com as suas aprendizagens? Destas, uma era incorreta. Qual? Digam vocês. Fácil, queridos. É uma questão que não tinha grande nível de dificuldade, né? Porque ela tinha ali é isso que a RBO faz. Então, o examinador, como eu disse para vocês, ele vai colocar algumas expressõezinhas para. Por isso que quando eu falei que é uma prova que exige percepção, vocês entendem do que eu estou dizendo? A percepção de que esse apenas é que tornava a incorreta. Tranquilo? Percebem que tipo de construção essa banca está trazendo? Né? Exatamente. E aí, não é apenas, né? Esse é o equívoco, vamos ver? Pintei para vocês. Era a incorreta. E o equívoco está aqui, ó. Revisão. Até aí estava perfeita, gente, ó. Coincide com uma qualidade social de educação, pensando no aluno e nas suas aprendizagens, revisarmos os espaços e os tempos educativos, abrangendo espaços sociais, inclusive fora da escola, para além dos muros da escola. Né? E aí, reforça a D, com parcerias e assim por diante. A correta era a alternativa de letra A. O equívoco estava lá no finalzinho dela. Sabe que tem gente que tem um estilo cansada na prova. O que é o estilo cansada? Eu leio um tanto e já concluo. Aí eu comecei a ler aquilo, você vi que estava ótimo e parei. Amada, vocês viram que é lá nos últimos elementos da alternativa que ele coloca em correção? Isso. E aí, né? Como lá nos últimos elementos, a gente tem esse equívoco. Então, muito cuidado, tá? Enquanto você não encontrar a incorreta, você não para. Tá? Então, li inteirinho. Aí, não encontrei incorreta na B, não encontrei. Mas na A, se eu vou até o final, eu identifico. Em especial, quando eu estou procurando a incorreta. Enquanto eu não encontrar o elemento, que eu não encerro, tá? Então, a alternativa A era, de fato, a alternativa incorreta, nesse caso, portanto, a de sua escolha. Aí, mais um desse modelo. Queridos, por que a 24 e a 25 a gente não vai adentrar? Por que eu trouxe? Lembra que eu falei? Luciana RBO vai trazer lei municipal? Vai.
tá? Gente, e aí assim, a probabilidade de não vir é diminuta, é quase que nula. Por quê? Porque a gente observa, quando o município pede a inserção da legislação municipal no seu edital, é porque ele quer que ela seja contemplada na prova. Ele diz ainda, coloca, porque eu vou cobrar eu quero que cobre na prova. Até na tentativa de buscar a identidade do candidato com o município para o qual ele está prestando o concurso, né? Então, o que a gente viu de RBO nos últimos 2 anos, né? Que a banca, ela coloca a legislação municipal e contempla em algumas das questões de legislação. Tá? Então, quando está no edital, não teve uma ocasião na qual não houve incidência em prova. Então, óbvio que aqui nós estamos fazendo conjecturas, aqui nós estamos olhando para o retrospecto da banca e inferindo o prospecto, tentando imaginar como ela vai se comportar. Daí a gente assegurar, não conseguimos, tudo bem? Então nós estamos inferindo. Mas qual é a situação? É nos prepararmos para o que pode acontecer. Né? E aí, Luciana, pode ser que ela não venha, questão de legislação, o prospecto diz que virá. Então é melhor que você esteja preparado e que não venha, do que você negligenciar esse preparo, né? Sem saber que a banca costuma cobrar e vir. Tudo bem? Então, é para isso que servem os analíticos, inclusive. A questão perguntava sobre o Estatuto do Servidor Público do município da banca, que era o município de Leme, né? E aí era uma questão que perguntava... e vejam, eu até vou abordar a questão, porque eu acho que ela pode ser legal para vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma brincadeira. Posso fazer uma provocação? Vocês acham que é possível... Aqui, em Ribeirão Preto, ninguém conhece o Estatuto do Servidor Público do município de Leme, certo? Então, por pressuposto, nós deveríamos errar essa pergunta, não é isso? Mas e se eu disser para vocês que, às vezes, mesmo não conhecendo o documento legal, a gente consegue acertar? Porque, às vezes, a gente tem um conhecimento geral que nos socorre. Vamos tentar fazer uma questão, ainda que vocês não conheçam, para ver? Olha o que eu estou dizendo. Inclusive porque a pergunta é geral. Então, vamos lá fazer esse exercício. Ó, sobre o título 1 das disposições da lei do município X, analise as assertivas, considerando ao clássico V para verdadeiro e F para falso, e em seguida assinale a alternativa correta. 1. Servidor é a pessoa legalmente instituída em cargo público. Então, eu posso chamar de servidor público, né? Aquele que investe num cargo, que investida do ponto de vista do investimento de provimento. Segunda, cargo público é a unidade laborativa com denominação própria, criada por lei, com certo número. Então, tem um número de cargos, que implica o desempenho pelo seu titular de um conjunto de atribuições, responsabilidades e deveres. Terceira, é vedado atribuir ao servidor encargos ou serviços diversos de sua carreira ou cargo, ressalvando as comissões legais e designações especiais de atribuição. Ou seja, eu não posso atribuir para o servidor nada que não seja do cargo dele, só em casos em que ele for comissionado ou designado especialmente para determinadas atribuições. Queridos, por lógica, por bom senso, por regramento geral que a gente tem de funcionalismo público, daria para lidar com essa pergunta? Sim ou não? Que estratégia eu uso aqui? Responda isso, Ju. Eu tenho como lidar. Então, óbvio que vocês se preparam para a lei municipal, entendem? E a RBO vai trazer. Mas percebam que, às vezes, ela extrai um elemento da lei, isso, né? Ela extrai um elemento da lei com o qual você consegue lidar. É B, todas verdadeiras. Né? Não posso atribuir nada para o servidor que não seja no cargo, a não ser em casos em que ele está numa comissão ou quando houver uma designação especial para suas atribuições, caso contrário, é desvio de função, não é isso? O cargo público é uma unidade laborativa que tem que criar em lei. Já ouviram? Até em vocês como, vai precisar criar mais cargo, porque não tem, né? Os números de cargos. E o servidor é a pessoa que investe um cargo público, né? Seja titular, seja nomeado. Verdadeira. Queridos, e a segunda também era sobre isso, tá? Bem, é sobre a legislação municipal, para dizer, então, que vocês devem encontrar a legislação municipal. Então, conhecer um panorama da legislação municipal deve lhes atender em algumas das questões da sua prova. Eu acredito, gente, que 2 ou mais, eu me arriscaria a dizer que pela proporção, pela quantidade de questões, né, seguramente, minimamente 2 ou mais viriam com questões de legislação municipal no município de Ribeirão Preto para esse certame. Tudo bem ou não? Joia, se sim, a gente vence as que normalmente são as primeiras questões que a RBO traz, legislação. Na sequência disso para vocês, ela começa a trazer questões
de autores e obras. O que eu quero abordar com vocês agora, essas questões de autores e obras? Lembra que eu disse das características lá? Nem sempre ela referencia a obra. Lembra que eu disse? Ou uma questão? Ela traz o tema e não te diz de que obra ela tirou. Pode ser que para o município de Ribeirão Preto ela venha com mais rigor e referencie, os examinadores sejam orientados a referenciarem explicitamente a obra? Pode. Mas não se admirem se não. O prospecto da RDO mostra que nem sempre ela faz isso. Estejam preparados para 2 modelagens. Tudo bem? Conheçamos os 2 modelos da banca. Vamos para o primeiro? Né? Então, olha lá. Diz assim, nos anos iniciais do ensino fundamental, as crianças realizam diferentes atividades para serem desenvolvidas e assim obter o progresso nas suas aprendizagens. Até aqui? Entretanto, certas atividades percorrem a busca do objetivo pretendido no trabalho docente para esta fase. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Queridos, aqui é uma questão lacunada, perdão, né? Entretanto, e aí, que atividades, né, podem percorrer essas ações? Então, era uma questão lacunada, tá? E aí, qual seria a resposta correta? Brincar e jogar, alfabetizar e letrar, raciocinar e calcular, ou dançar e movimentar. Queridos, lembrando que neste caso, né, nós estamos falando com o centralismo dos anos iniciais do ensino fundamental. Né? Nos anos iniciais do ensino fundamental, as crianças realizam diferentes atividades, né? Por serem quais delas, né? E assim obter as suas aprendizagens. E aí, essas atividades que estão mais diretamente ligadas ao objetivo do trabalho nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu, particularmente, gente, não gosto dessa modelagem de questão onde não está referenciada exatamente a obra, né? Te deixa à deriva. A quais atividades, então, o documento, muito provavelmente isso foi retirado do documento que está no seu edital Ensino Fundamental de 9 anos, né? E aí, que atividades tem locus privilegiado nos anos iniciais do ensino fundamental? O que vocês escolheriam? Arrisquem-se. Vamos lá. Qual seria? Vamos lá, todo mundo. Tranquila também ou não? Gente, escolha, né? Óbvio, porque todas as atividades aqui não são de todo absurdas, embora o brincar e o jogar estejam mais voltados, do ponto de vista dos documentos oficiais, para a educação infantil, né? Raciocinar e calcular, embora sejam também importantes nos anos iniciais do ensino fundamental, nós não estamos falando do foco. E a BNCC, que também pode ser o documento a ter sido referenciado aqui pela banca, como base, vai dizer que o foco dos anos iniciais do ensino fundamental, em especial do ciclo de alfabetização, é alfabetizar e letrar, embora não possamos negligenciar as outras dimensões. Queridos, e aí, né, o que eu digo? Por que eu pintei de laranja e não de vermelho? Porque os outros não são excludentes. Percebam que essa é uma pergunta que poderia ser difícil, por quê? Porque, diferente de muitas, as alternativas não são de todo absurdas. Elas só não correspondem diretamente ao principal foco dos anos iniciais do ensino fundamental. E a BNCC, o ensino fundamental de 9 anos, são categóricos em dizer que nos primeiros anos, nos anos iniciais do ensino fundamental, especificamente no ciclo de alfabetização, o foco é alfabetizar e letrar. Embora não devamos negligenciar as outras áreas. De longe fala que é para a gente deixar de atuar nas outras áreas, mas o foco, de fato, é alfabetização e letramento. Pasmem, era a alternativa correta. Sim? Queridos, percebam que a gente não está diante de uma banca necessariamente difícil, que se ela tende a reproduzir o seu estilo em Ribeirão Preto, a gente deve encontrar, então, uma prova mais voltada para a atenção, né, para o domínio pedagógico mais aplicado. Vamos para 27. Diante dessa, o que nós temos de novo? Nós temos questão no modelo que eu dizia para vocês. Que modelo que é esse? Para julgar em verdadeiro ou falso. Por isso que explorem esse tipo de característica. Eu quero explorar isso aqui com vocês agora. Vamos lá, vamos fazer juntos. Vocês vão responder, a gente vai fazer análise juntos. 27. Aos poucos, a criança aprende a falar e recebe influências linguísticas das pessoas com quem convive e se socializa.
Até aqui, bacana, né? Nesse sentido, analise as proposições abaixo, considerando o V para verdadeiro, o F para falso e, em seguida, a alternativa que apresente a sequência correta. Primeira, vamos julgar em verdadeiro ou falso. A normalidade da conversa só se estabilizará nos anos finais do ensino fundamental, visto que mesmo após a fase dos erros passar, a criança ainda demora muito tempo para ter uma conversa fluida. Atentem-se. Lógica. Conhecer de criança, as especificidades da faixa etária te ajudariam a julgar essa primeira afirmação, em verdadeira ou falsa. Segunda, os anos iniciais do ensino fundamental são cruciais e ricos para a aprendizagem da leitura e da escrita, pois no espaço escolar existem inúmeras variações culturais e linguísticas. Terceira, a linguagem é expressada de diferentes maneiras, pois crianças também têm suas peculiaridades quanto ao modo de uso da língua. Queridos, destas 3 afirmações, né? Se você não quiser julgar todas, tem uma que está visivelmente equivocada. Você já poderia julgá-la falsa e construir a sua estratégia de resolução a partir dela, né? Outras visivelmente verdadeiras, que te ajudaria a excluir, inclusive, as alternativas outras. Como vocês fariam aqui? Vamos lá. Julgue em cada uma. E, às vezes, você pode julgar parcialmente e construindo uma estratégia adequada a partir disso, né? Vejamos, olha, Luciana, eu acho que a 1 está visivelmente falsa. Se você acha que a 1 está visivelmente falsa, julgue ela falsa já, tendo certeza. Gente, tem gente que fica trabalhando na dúvida. Lu, eu não tinha certeza dessa. Se não tem, não julga. Julga uma outra, né? Então, se essa A1 era visivelmente falsa, queridos, você já tinha condição de julgue, não mexa mais com ela e elimine as alternativas que admitiriam a 1 ser verdadeira. Com isso, amada, a sua chance de acertar, que era só de 25%, já aumenta para 50%. Você tinha 75% de chance de acertar, agora de errar, você tem só 50%. Tá? Então, melhoram suas probabilidades, inclusive, de fazer prova. E depois você precisa julgar as outras. Né? As outras estão numa perspectiva linguística muito contemporânea, valorizando a diversidade linguística. Olha 2, né? Os anos iniciais do fundamental são importantíssimos, são cruciais, sim, para a aprendizagem da leitura e da escrita, né? Pois no espaço da escola existem muitas variações culturais e linguísticas, e essa é uma possibilidade, então, de alargar os universos linguísticos. Lindo! E terceira, a linguagem é expressada e ao mesmo tempo que a gente reconhece essa ampliação linguística, a gente respeita as peculiaridades do uso da língua e não impõe, né? Ao mesmo tempo, se comprometer com a norma culta, norma padrão, né, gente? Porque a norma padrão da língua, sem, entretanto, incorrer em preconceito linguístico, desprestigiar os diferentes modos de falar, né? As chamadas variantes linguísticas. As 2 últimas estão perfeitas. Nos permite julgar verdadeiras? Sim, verdadeiro. E aí, a alternativa correta é D. Será que a gente acertou? Vocês disseram D. Exatamente a que a banca apresenta, gente. Tá? E o equívoco da 1, vamos lembrar, né? O equívoco da 1, ele está deflagradamente, gente, em dizer, por exemplo, a normalidade da conversa só se estabelece nos anos finais, se estabiliza nos anos finais do ensino fundamental. Gente, a criança é falante da língua com destreza, mesmo na educação infantil, né? O desenvolvimento da oralidade, a produção de textos orais, ela pode surgir muito antes, inclusive, da apropriação da escrita, não é? E esse seria um equívoco de dizer, por exemplo, que durante todos os anos iniciais do fundamental a criança não tem uma conversa fluida. Ao contrário, né? Ela já pode desenvolver plenas capacidades de oralidade antes mesmo, né, de adentrar esse ensino fundamental, que pode se aprimorar nele. Aí o equívoco da 1. Perfeito, gente? Sim? Não é difícil, percebam? É evidente, algumas questões exigem um pouco mais de cuidado, atenção, já que RBO prima por percepção, memória e atenção, mas todas elas, com a teoria pedagógica que a gente possui, completamente execuíveis. Percebem? Tá. De novo, aí você vinha respondendo a correta, o que ele faz na 28? Te arremessa numa incorreta. Tá? Então, você vinha bem, aí já vira o seu disco, tá? Pais e ou responsáveis pelas crianças, mesmo na atualidade, ainda questionam atividades lúdicas na sala de aula, pois por não compreender os objetivos por trás da ação de brincar, por não compreenderem, perdão, os objetivos por trás da ação de brincar. Então,
é frequente ainda, vários documentos apontam, e esse, especificamente, era a publicação Brinquedos e Brincadeiras na Educação Infantil e nos anos iniciais do fundamental, em especial na educação infantil. Pais e responsáveis, então, questionam, sim, essas atividades ainda, porque não sabem da importância, acreditam que é perder tempo. É só isso que está dizendo aqui, né? Nesse contexto, incorreta. Então, você vem na correta. Percebam que até aqui, gente, ele não citou uma obra, e era um edital completamente bibliográfico. Ele não citou uma obra. Ele te pergunta coisas e você diz, acho que isso foi tratado na obra X. Isso tratava na obra... Eu faço o tempo todo essa inferência de que obra essa temática foi extraída. Porque o seu edital é bibliográfico. Mas o seu examinador não se comprometeu em referenciar a obra até aqui. Transcorridas 8 questões de conhecimentos, 9 questões de conhecimentos específicos, e ele ainda não fez menção direta a uma obra, tá? Incorreta, então, o tema é brincar e a importância do brincar. Nesse contexto, eu tenho 4 afirmações, 3 verdadeiras e uma mentira. É ela que eu estou procurando. As brincadeiras são atividades que também exprimem a linguagem das crianças, ou seja, por meio do brincar, as crianças também se manifestam, se expressam. B. Nas brincadeiras estão presentes as habilidades imaginativas e criativas da criança. C. Na brincadeira, a criança perde a noção daquilo que é imaginário ou real, sendo potencialmente inclinada a distorcer a realidade. A brincadeira teria esse poder e esse risco, né, de distorção da realidade, ou o imaginário é exatamente o contexto no qual a brincadeira se insere? E D. As brincadeiras são repletas de linguagem simbólica e não distorção. O simbolismo não é distorção da realidade, né? E são essenciais para trabalhar também sentimentos e emoções das crianças. Qual alternativa está incorreta? E quero mais. Quero que vocês me digam onde está o elemento incorreto. Onde está o equívoco dessa alternativa? Me contem dessa 28. E aí? Isso, a incorreta é a C. O equívoco está em dizer que a criança perde a noção. Gente, é evidente que a linguagem simbólica, a fantasia, são elementos presentes na brincadeira, mas para dar ludicidade. Então, ela não pode andar de cavalo, ela não tem um cavalo para andar. Então, nesse caso, a fantasia, se utilizar de um cabo de vassoura para ser o cavalo, é o que a gente chama de linguagem simbólica para garantir o que a gente chama de contexto lúdico. Né? E não uma distorção da realidade, mas, na verdade, é um ajuste da fantasia para tornar viável o lúdico no contexto da realidade, tá? Então, esses vocês acertam, tá? A criança não perde a noção daquilo é imaginário, ela tem noção de que aquilo não é o cavalo, mas no contexto da ludicidade, aquele objeto, a partir da linguagem simbólica e da fantasia, ele potencialmente guarda possibilidades de maneira lúdica, significar a ação da criança. Olha que lindo, não é isso? E aí todas as outras corretas. As brincadeiras exprimem a linguagem das crianças, que é o A B, estão presentes potencialidades imaginativas e criativas, por isso, então, o simbólico, né? Por isso a fantasia, como instrumento para o lúdico e não como distorção da realidade. E D, as brincadeiras são repletas de linguagem simbólica e são essenciais para trabalhar sentimentos e emoções, óbvio, elas são um potencial para várias dimensões do desenvolvimento motor, né? E além também do desenvolvimento afetivo, que envolve os sentimentos e as emoções. Fenomenal, gente! Essa 28, vamos mais? Mais algumas, e prometo que vocês depois descansam. Essa 29 era uma saída de BNCC. Essa a gente recursou, e eu devo dizer que eu adoro recursar a questão, adoro uma boa briga, né? Deixa eu ver se foi ela mesma que eu recursei. E a gente ganhou o recurso, tá? A banca deu alternativa incorreta. Ela deu a A como correta, e a correta era a B, salvo maior engano. E depois eu pedi a correção, né? Fiz o fundamento dos recursos lá para as alunas, deu tudo certo. Perguntava, gente, basicamente, ó, aqui citava o documento. Não dentro das normas de citação evidente, mas, ó, aqui deixava claro qual era a fonte. Ó, diferentemente daquela visão tradicional e fragmentada, o componente de ciências na BNCC, então aqui o examinador fez indicação da fonte sobre a qual ele estava extraindo, que foi bacana, porque a gente recursou e foi exatamente no documento que ele tinha referenciado, tá?
É organizado de forma a se buscar ensino integrado, articulado em torno de 3 unidades temáticas. Então, o ensino de ciências na BNCC, gente, está em 3 unidades temáticas. Quais são elas? Matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Né? O que ele foi fazendo? Foi misturando. Ó, sistema e planeta não são unidades temáticas, né? Os sistemas e planetas nós vamos estudar em terra e universo, tá? Vida e ambiente, vida e evolução, né? E evolução e matéria foi misturando, né? E aí a alternativa correta era B. Óbvio que aqui, gente, conhecer a BNCC, conhecer os eixos do ensino de ciências, conhecer os eixos do ensino, porque tem eixo para todos os componentes, tem eixo do ensino de matemática. Quais são os eixos do ensino de matemática? Né? Grandezas e medidas, números e operações, estatística e probabilidade e aritmética. Né? Então, saber os eixos é muito importante, por quê? Porque pode ser que ele te pergunte exatamente isso. Nesse caso, ele perguntou os eixos do ensino de ciências. E a alternativa correta era a alternativa de letra B. Recursamos, né? Fiz todo o fundamento do recurso para as alunas e a gente conseguiu encaminhar com tranquilidade a banca review, porque de fato ela tinha só encaminhado, o examinador tinha encaminhado o gabarito incorreto. Queridos, olha agora essa questão de número 30. Aí eu tenho a citação do autor. A impressão que a gente tem é que talvez a RBO trabalhe com examinadores distintos, que têm estilos diferentes de formular as questões. Esse, por exemplo, essa questão, ela já traz a referência da obra que está no seu edital, Constance Camille. Que obra? A Criança e o Número. Uma obra que aborda a apropriação do saber matemático pela criança, a construção do saber matemático pela criança numa perspectiva piagetiana. Para Camille, muitas vezes, o professor, vamos ver o que diz a Camille, né? Aqui está lembrando a autora. Muitas vezes o professor, ao ensinar número e aritmética, faz como se somente por intermédio dele o aluno tenha acesso à verdade. Diante disso, analisa as proposições abaixo. Primeiro, gente, conhecer a Constance Camille te ajudava, porque para Camille, o ensino de matemática não é ensinado. A criança precisa ser posta diante de relações para compreender. O saber matemático não é um saber transmissional, ele é um saber lógico. Logo, ele não é construído a partir da transmissão do professor, ele é construído a partir das representações que as crianças fazem com relação à realidade, não é? Então, nesse caso, ó, ela diz, muitas vezes o professor, ao ensinar o número e aritmética, faz como se somente por intermédio dele o aluno tivesse acesso à verdade. E não, o saber matemático não é transmitido só pelo professor. Se o aluno não estiver diante de relações e quantificações na concepção de Camille, ele não aprende. Isso te ajudava. Né? Lembrar um pouquinho quais são os fundamentos da ideia da Constance Camille te socorreria para adentrar as afirmações que você tem que julgar. Então, o que combina diante dessas proposições? Né? O que a gente pode afirmar? Primeira, os alunos conseguem identificar nas expressões faciais dos professores sinais que aprovam ou desaprovam aos poucos e internalizam o seu conformismo ao identificar o professor como uma autoridade. Então, quando o professor transmite, ele vai passar alguns sinais para o aluno, indicando que é certo ou que é errado, isso já vai induzir a uma certa concepção? Então, o ensino transmissional, ele tem esse aspecto na visão da Camille? Quando o professor transmite, não deixa o aluno construir. De alguma forma, o aluno vai se apropriando não só do conceito, mas também das expressões, vai tirando conclusões que não são numéricas e, às vezes, mais relacionais. Percebam que quando eu converso com a questão, eu entendo o que ela está falando? 2, é preciso que o professor tenha cautela, pois a criança precisa fortalecer sua confiança na aprendizagem e no seu potencial para desenvolver habilidades matemáticas. Ou seja, será que, de alguma forma, o saber matemático, ele está intimamente ligado numa visão da Constance Camille, de construção do conhecimento piagetiana, as capacidades da criança de aprender ativamente, de acreditar nas próprias habilidades? Será que o saber matemático guarda relação com as capacidades de aprender de uma criança? Terceira, ao realizar um cálculo de soma e errar o resultado, a criança pode se ver em uma situação de ter que argumentar o seu raciocínio. E com isso, existe a probabilidade dela se autocorrigir ao se expressar para os outros alunos ou para o professor. Então, ou seja, quando ela está realizando, né, e vê a situação, ela ativa, se relacionando com o cálculo, a probabilidade dela compreender, se autocorrigir, comunicar isso para os professores e para o professor e para os seus colegas existe? Queridos, e a pergunta é, tem correto? Qual a estratégia que eu sugeriria? Que vocês pudessem resolver isso uma a uma da alternativa e dizer, essa eu tenho certeza que está correta, essa eu tenho certeza que está incorreta. E a partir disso, começar a construir a sua estratégia de resolução.
tá? Não começa a fazer tudo de uma vez. Isso, de fato, não te ajuda, tá? Então, vamos uma a uma. Olha só, qual delas? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Qual delas vocês tinham certeza que está correta? Primeira que você diz, Luciana, essa certamente está correta, né? Redondinha, numa perspectiva. Isso. Vamos pensar. Qual você tinha certeza que está correta? A terceira. Diga, Sandra, querida. Você levantou a mão? Eu estava alucinada na 2. Isso é um dado, isso é importante, né? Tô alucinada na 2, essa é ótima. Ó, queridos, então assim, na minha concepção, a 3 visivelmente correta, né? A 2, a Sandra diz, tô alucinada na 2. Ou seja, existe uma relação, gente, e os construtivistas são os pioneiros em apontar a relação entre aprendizagem e motivação, aprendizagem e crença nas potencialidades, em autoestima, em afetividade, não é isso? Então, seguramente, a Constância Caminha aponta que o saber matemático não é isolado, né? Então, a gente tem condição de dizer, olha, eu, Luciana, construí a lógica da assertividade a partir da terceira. Visivelmente clara que a criança é muito semelhante ao que a Emília Ferreiro pensa na escrita, gente. Né? Ali, ao realizar a escrita, a criança se autocorrige, pensa, se expressa, né? E a Constância Caminha também piagetiana, assim como a Emília Ferreiro, piagetiana na área da linguagem, Constância Caminha, piagetiana na área do saber matemático, vai lidar com a mesma ideia, de que a criança fazendo, no ato de se relacionar, né, com o número, com as operações, ela vai conseguir. Então, a terceira foi a minha estratégia. E aí, isso me ajudava bastante, porque eu eliminava A e eliminava D. E aí, gente, isso, ó, estratégia e conhecimento. Lembra que eu disse para vocês? Estratégia e conhecimento, sempre. Eu confesso para vocês que não julguei a 1 e a 2 de pronto, tive dúvida nas duas. E aí fiquei entre, disse, bom, se só a 3 estiver correta, eu vou escolher C. Mas, olha isso, se por outro lado a 2 estiver certa, a 1 também tá. Eu carrego as duas. E aí, nesse volto, sempre assim, queridos, eu faço a prova ímpar. Ninguém precisa resolver tudo, eu retorno. Imagina que eu me dou ao luxo de responder essa questão sem antes retornar as duas. Então, eu vou julgar a 1 e a 2 novamente. E eu volto zerada, sabe? A prova começou de novo. Começou agora com mais chances de eu acertar. Só tenho duas alternativas, né? E eu só tenho duas afirmações para analisar. Inclusive, se uma estiver correta, a outra também tá. E se uma estiver incorreta, a outra também tá. Como eu sei disso? O examinador já me contou qual a estratégia que eu construí. Ele disse assim, criatura, se a 1 estiver certa, a 2 também vai estar, você vai escolher B. Se uma estiver errada, você vai julgar a outra também errada e vai escolher C. Então, eu lido com o que o examinador me dá, entendem? Bom, então eu voltei. E aí eu volto para 2, que eu já tinha sido simpática, Sandra alucinada, né? Nós já tínhamos nos simpatizado, eu volto para 2. É preciso que o professor tenha cautela. O cuidado, né? Por cautela, entendo, gente. O professor precisa cuidar de alguns aspectos, porque a criança precisa ter confiança para aprender. Isso não só para matemática, né? Ele faz o inverso. Sabe que estratégia eu uso? O contrário daria para dizer, não precisa de confiança para uma criança aprender. Queridos, a gente vai lidar vários inúmeros estudos, inclusive mais recentes do ponto de vista da neuroaprendizagem, né, aspectos ligados a uma educação emocional, vão apontar correlação entre o potencial de habilidades cognitivas, dentre as quais as matemáticas, não é? E a predisposição das crianças para as aprendizagens. E aí eu disse, eu acho que eu vou de 2, né? E ficamos assim, né? E aí vejam vocês qual é. As 3 verdadeiras. Mas vocês percebem que construir com a estratégia certa, aí eu volto, digo, eu vou me arriscar. Eu não tinha clareza, porque a Constância também não usava essas expressões, né? Mas eu digo, óbvio que não dá para pensar uma aprendizagem, seja de matemática ou de qualquer habilidade no campo da cognição, que prescinda de um sentimento da criança de autoconfiança. Quanto mais autoconfiante a criança for, quanto mais segura ela tiver das suas aprendizagens, mais potencializam-se estas. Né? E aí eu disse, como não daria para ser Constância Caminha na condição de construtivista, não ia negar esses pressupostos, eu opto por julgar a 2 verdadeira. Ao julgar a 2 verdadeira, eu puxo a 1 também como verdadeira e opto por B. E acerto. Quando eu abro a nossa aula dizendo que é estratégia e conhecimento, vocês entendem do que eu estava falando? Quando eu insisto com vocês que é conhecimento pedagógico a serviço de uma boa resolução de questões, vocês entendem o que eu ilustrava aqui? Isso. Larissa, eu também não. Eu tinha reservas com a 1. Se eu te contar isso, quando eu escolho, eu digo assim, o examinador julgou ela certa. Eu tinha reservas com a 1. Pode ver que eu construo pela 3.
volto para 2. E aí que eu entendo o que o examinador quis dizer aqui. Sabe o que ele estava dizendo? Quando o professor transmite o saber matemático, o que o aluno compreende, o que ele internaliza, não é necessariamente o próprio saber matemático, mas é a relação que o professor estabelece. Então, se o professor não gosta de matemática, externaliza isso, é isso que ele aprende. O saber matemático precisa ser vivido pelo indivíduo e não transmitido pelo professor. E aí eu entendi quando eu disse, esse cara falou que a 1 está correta, porque eu não tinha as opções. Então, Larissa, olha só, quando ela disse assim, Lu, a 1 eu jamais julgaria correta. Eu digo, sim, mas você não precisava dela. Se você construiu a estratégia pelo que você sabia, pelo que você tinha certeza, você não precisava julgar a 1. Foi o que eu fiz. Eu não julguei a 1 em primeira análise. Então, Larissa, quando eu falo de estratégia e conhecimento, é disso que eu estou falando. Aquela, para mim, é do... Nossa, a 1 eu estou com reservas. Eu não consigo julgá-la completamente correta e incorreta. Então, eu nunca, Larissa, nunca eu foco no que eu não sei. Nós, numa dimensão de metacognição, a gente precisamos explorar as nossas forças, não fraquezas. Eu deixo aquela que me trouxe dúvida, eu digo, não vou julgar. Eu preciso julgar aquilo que eu sei, né? Eu não posso lidar com o que eu não sei. Inclusive, eu manobro o que eu não sei. Alguém vai dar conta de saber tudo? Gente, eu vou dizer para vocês, né? Que mais recentemente eu tenho gabaritado algumas provas de conhecimento pedagógico, né? Tenho gabaritado praticamente todas, mas dessa estratégia. Eu sei tudo? Não. Eu escolho a melhor estratégia que me serve. Né? É óbvio que do alto de alguma teoria pedagógica consistente, mas também lidando com o não saber, né? E daí tem aluna que fala assim, mas eu fiquei presa nessa 1. Eu digo, mas foi uma estratégia equivocada, porque você não precisaria ficar presa nela. Se ela era uma dificuldade para você, você tinha que ter isolado e lidado com as outras. Quando eu digo, gente, a 3 eu tinha certeza, elimino as que tem 3. A 3 eu tinha certeza que estava correta, elimino as que não tem 3, e eu fico só com a B e com a C, e vejo que ou 2 estão corretas ou não, eu julgo a que é mais fácil para mim. Eu julgo aquela que eu já tinha inclinação, que é a 2. Ju, eu acredito nas duas coisas. Vocês sabem que eu sou conteudista, eu sou pedagoga, sou formada por uma instituição bem pertinho de vocês, pela USP de Ribeirão, super conceituada. Então, eu gosto muito da teoria pedagógica, eu primo por ela. Tanto é que eu não trabalho com preparatório numa dimensão de treino. Mas a gente precisa lidar com a ideia de que o conhecimento pedagógico, se ele não tiver com a aplicação correta, eu tenho conhecimento pedagógico, conheço a obra da Camille, mas eu não domino o que o examinador fez. A interpretação do examinador eu não domino. A leitura que o examinador deu eu não controlo. Então eu preciso ter estratégia também. Porque às vezes a minha teoria pedagógica eu digo, nossa, mas o examinador parece que construiu a questão de um jeito que não é exatamente como a Constance Camille diz. Sim, porque o examinador eu não controlo. Eu conheço a obra, tenho teoria pedagógica, e aí eu uso a estratégia para lidar com os limites e características do examinador. Faz sentido, queridos? Sandra, amada, diga. Sabe, a 1 me deixou muito intrigada, porque conformismo entra onde? Conformismo no sentido de conformidade, de aceitação daquilo que o professor está impondo, do ponto de vista do saber matemático. Então, a ideia é, o professor passou desse jeito, é desse jeito que eu compreendo. Numa perspectiva transmissional. Mas, Sandra, eu insisto que a 1 não era a das afirmações a que a gente poderia melhor trabalhar. Por isso que eu disse para vocês, ela aparece na minha estratégia como sendo a última que eu vou lidar. Inclusive, quando eu julgo a 2 verdadeira, por extensão, eu aceito a 1. Porque é evidente que você diz, Luciana, ela cabe tantas interpretações, não é? Ela cabe, as expressões utilizadas, nós precisamos lidar que essas obras são traduzidas. Então, as expressões utilizadas, elas não nos permitiriam. Gente, saber como que eu vou lidar no contexto de prova também é importante. Então, eu insisto que a 1 talvez não fosse aquela que mais desse clareza das ideias da Constance Camille, diferente da 2 e a 3, que nos serviam muito bem, né? Da compreensão. Isso. Tá bom? Daqui a pouco a gente pode até falar que alguém vai falar que cabe recurso. Sandra, eu não afasto, mas a ideia é que os recursos precisam estar fundamentados. Então, você precisaria mostrar na teoria da Camille algo que afaste, e ela diz isso sim, tá? Então, alguns trechos, em 2 trechos da obra, pelo menos, né? E devo dizer para vocês que quando as minhas alunas fizeram essa prova, quiseram contestar. E eu só briga que eu sei que eu vou ganhar, sabe? E como eu disse para vocês, a questão lá da BNCC, eu recursei porque eu sabia que deflagradamente o examinador tinha se equivocado. Aqui, eu percebo que é uma construção do examinador que, embora não esteja extremamente clara, ela não guarda equívoco, porque a Constance Camille vai falar exatamente dos problemas em, ao transmitir o saber matemático, o professor transmitir também o seu juízo de valor sobre aquele saber. E não permitir que a criança o construa.
daí o conformismo. Então, não vejo fundamento para o recurso, embora, né, no limite você pode apontar uma dificuldade de interpretar o que o examinador queria, mas aí a capacidade de interpretar também é de quem está sendo examinado, né? Nossa, por isso que quando eu tenho essa dificuldade, eu reconheço o que eu tenho e tento isolar a alternativa, tá? E depois eu chego à conclusão de que o examinador daria ela como correta. Batata, ele dá. Sabe o que eu costumo falar com as alunas? Lari deve saber, Dani, né, que são minhas alunas há mais tempo do VIP, do Trilha, que são do meu curso permanente. Queridos, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que estar um passo diante do examinador, sabe? Eu até percebo que ele se equivocou, digo, ele construiu muito mal essa, eu tenho várias reservas com relação a ela, mas eu sei que ele vai dizer que ela é correta. Eu percebo, pela construção que ele fez, ele vai dizer que ele é correto. Então, batata. Então, no contexto de prova, eu digo o seguinte, se você entendeu o que o examinador fez, né, você está sempre adiante. Eu lido com a prova também nisso, eu digo, olha, ele vai dizer que a 1 é correta. Eu não poria no primeiro momento. Eu julgaria a 1, gente, pasme. Eu julgaria ela falsa, talvez também, por alguns elementos que eu não dominei na interpretação. Eu volto e digo assim, vou interpretar sobre outros olhos. Como será que sentido o examinador imprimiu porque ele está julgando ela verdadeira? E aí eu faço essa leitura. Vocês entendem? Mais ou menos. É uma questão de destreza, como eu te disse, de habilidade de fazer prova, né? Eu não preciso concordar com tudo que o examinador diz, e nem sempre a minha interpretação da construção é aquela que o examinador aplicou. E aí, gente, um texto admite diferentes interpretações, não quaisquer. Sob esses olhos, cabe a interpretação do que é claro na Constance Camille. Uma criança, ao receber o conhecimento matemático por transmissão, né, ela consegue identificar nas impressões que o professor imprime, se ele aprova ou se ele desaprova aquele conceito, e de alguma forma as crianças internalizam as impressões. Criança não gosta, às vezes, de matemática porque o professor, ao transmitir esse saber, imprime a sua aprovação ou desaprovação pelo conceito. E, de alguma forma, conforma, né? Introjeta aquilo que o professor, como autoridade, transmite. Né? Então, saber matemática, às vezes, é apropriado pela criança por meio de transmissão de maneira muito negativa, que dizia alternativa 1, né? Então, isso está presente na obra da Camille, tá? Que dizia a afirmação 1. Joia, gente? Joia. Então, tá bom, minha querida. Bom, e aí, gente, né? Então, a obra era de Camille, lembra? Essa fez citação direta à obra, ao ano, inclusive, né? E aí, como eu disse para vocês, a mim, né? Essa seria melhor resolvida desta forma. Foi uma questão difícil na minha concepção, inclusive. Sem estratégia, a Luciana não teria conseguido resolver, lhes confesso. Então, não senti menos, Sandra, dificuldade que você nessa 1, entende? A questão é como a gente lida com a nossa dificuldade. Você vai encontrar dificuldade em várias perguntas. A questão é como você vai lidar com ela. Se você vai, então, lidar com aquilo que o examinador te deu de referência, porque tem gente, Sandra, que errou essa, lá no contexto de provas das minhas alunas, porque ficaram ali batendo nessa 1, que não compreendiam, e sequer viram aquilo que sabiam. Mas a 2 e a 3 eu sabia. Eu digo, criatura, se você sabia a 2 e a 3, você resolvia essa questão mesmo, não tem, né? Por eliminação, né? Isso, querida. É uma estratégia que a gente, muito convencido da nossa capacidade pedagógica, que ela é boa, nós temos amplo domínio pedagógico, a gente prescinde da estratégia. E aí a gente falha também, né? Então eu falo que é usar o conhecimento e mais. Eu não tenho problema em reconhecer. Vocês fazem isso, Leda? Eu não tenho problema em reconhecer que no decurso da resolução da prova, né, eu tenho elementos que eu não conheço. Eu digo, opa, essa eu não entendi, né? Reconhecer isso me ajuda a pensar que saber pedagógico eu vou mobilizar, que nova estratégia eu vou empunhar para resolver essa questão, né? Meus queridos, e aí eu trouxe, né, a integralidade das questões, eram 20, né, questõezinhas, as demais eu trouxe todas comentadas, né, para vocês, mas havia me comprometido com Dani e Larissa que eu não ia fazer uma aula muito extensa, eu vou com vocês ainda hoje, né, sobre essas questões, então eu não devo me alongar muito, mas a gente tem ainda alguns minutinhos, se vocês me permitirem, a gente avança corrigindo mais 2 ou 3 questões. Podemos? Vou selecioná-las aqui? Pode ser? Continua? Pode continuar mais um pouquinho? Bacana? Tudo bem. Eu não queria levar vocês muito longe das 9, porque eu sei do cansaço, né, de quanto a aula é muito extensa, ela acaba ficando pouco produtiva. Mas posso seguir pelo menos mais 2 resoluçõezinhas para a gente encerrar? Vou selecionar aqui 2 questões, né? Ó, eu quero dar destaque aqui, deixa eu escolher aqui. Eu quero uma sobre Mantoan, sobre inclusão. Deixa eu ver ela aqui, tá bem
Interessante, a matemática que fez isso, essa aqui o examinador fez citação direta da obra. De novo, outra obra, outra questão com citação direta. De acordo com Mantoan, né, aparecia no edital, aparecia devidamente referenciada na questão, né, é de número 38. Os espaços escolares têm reconhecimento da diversidade e colocam em prática projetos que buscam alinhar as expectativas inclusivas. Sobre aspectos inclusivos, assinale as proposições considerando verdadeiro ou falso. Ou seja, ele está dizendo, na perspectiva da Mantoan, a partir da autora, referencie e te pergunta sobre aspectos verdadeiramente inclusivos. Né? Analise em verdadeiro ou falso, modelo recorrente de pergunta da banca, julgar verdadeiro ou falso. Primeira, uma escola inclusiva coloque em discussão o que, ao longo da história, foi ensinado e repassado como únicas verdades existentes, mas não perde o foco de ensinar tudo a todos e da mesma forma. Cuidado aqui. É segunda Mantoan, tá? Segunda, e aí se diz assim, Luciana, será que ela fala? Quando eu falo cuidado aqui, eu, Luciana, tomei esse cuidado. Né? Então, até aqui vinha muito bem, mas a escola inclusiva, ela coloca em questionamento o ensino tradicional, que é tudo como nos foi passado, né? E não perde o foco de ensinar tudo a todos. De uma mesma forma, vamos lidar com isso se sim ou se não. Eu optei por não julgar, né? Porque a Mantoan fala muito de que a gente precisa ensinar a todos, né? De mesma forma, mas de formas diversificadas. Ou seja, eu não faço um ensino para cada criança, mas eu faço um ensino múltiplo que atenda a todas as características, né? Pode ser, e aí eu fico em dúvida nessa. Segundo, lembra que eu falei? Aquela mesma que te deixa, que é dúbia, que é depender de como a autora pensa, porque ela fala o seguinte, gente, não é fazer um ensino individualizado para cada um, é um ensino que seja o mesmo para todo mundo, mas de uma abordagem tão diversa, tão significativa, em que todos possam aprender. Então, fica dúbio aqui. Como fica dúbio, gente? Essa é a estratégia que eu uso, fica dúbio, não julga, julga as outras, tá? Segunda, a escola que se constitui inclusiva é cotidianamente reinventada. É aquela escola que se modifica, que se transforma para ser melhor sempre. Desconstruindo e ressignificando ensinamentos antigos para reorientar o seu modo de operar. Ou seja, uma escola inclusiva não é a tradicional, é aquela escola que se reinventa para ensinar a todos. Aí vocês percebem a segurança que dá a dois? Quando eu falo da estratégia certa, se a um foi dúbia, eu imprimo, né, na 2 a possibilidade de julgar verdadeira. Vocês entendem quando eu digo isso? Essa estratégia vocês vão lidar. Que ficou dúbio, cabem as duas interpretações da visão da autora, então, por estratégia, eu vou para a próxima, com tranquilidade, sem me desesperar, porque eu sei que isso pode acontecer, né? Isso mesmo. Tudo bem? Aí eu vou para a segunda verdadeira. Né? A segunda plenamente verdadeira. E aí, com isso, gente, se eu tenho certeza que a 2 é verdade, já constrói aqui, ó. Elimina aquelas que poderiam julgar a 2 falsas. Com isso, ainda se você tiver de chutar, percebe que as suas chances de chutar estão menores. Joia? Isso, já diminuiu. Percebam como isso vai te levando mais próximo. A estratégia que te ajuda, não é? E a última. A 1 eu não lidei com ela agora. Não preciso. Eu, Luciana, fiz isso, confesso, né? Foi dúbia para mim. Vocês entenderam, amadas? Última. Numa escola inclusiva, se percebe o respeito e a valorização das diferenças, sendo cada aluno olhado em sua peculiaridade e ritmo de aprendizagem. Linda! Aí só, que for verdadeiro. Gente, com isso, eu, Luciana, disse, ele julgou a 1 falsa. Porque daí, com isso, ó, a última não podia ser falsa, ela é verdadeira. E estava redondinha. Numa escola inclusiva, o respeito às diferenças, valoriza-se os estilos de aprendizagem, cada aluno é olhado na sua peculiaridade, os ritmos são respeitados. A escola inclusiva é essa, que entende que os indivíduos são diferentes, né? E essa diferença, se tratada positivamente, pode ser potencializada do ponto de vista das aprendizagens. E aí, gente, a última tinha que ser verdadeira. Com isso, diz, então a 1 de fato era falsa. Por quê? Porque, na verdade, não é ensinar a todos de todas as formas, é ensinar a todos de maneira diversificada, né? De maneira múltipla, diversa. Então, esse todas as formas, não é que eu posso usar só um único método, né? Da mesma forma, seria uma única forma. Quando, na verdade, a Mantoan fala que a gente tem que ensinar de diferentes formas para contemplar os diferentes estilos. Então, era falsa. Aquele caráter dúbio me salva na boa estratégia.
tá? Ensinar tudo a todos, mas não da mesma forma, de maneira diversificada, todos de maneira diversificada, porque assim na visão da Mantuan, não vou ensinar individualizada, vou ensinar tudo a todos, mas de maneira diversificada. E com essa diversificação das experiências de aprendizagem, eu consigo contemplar as diferentes características desses alunos, que são múltiplos em suas diferenças. Lindos? Falsa. E como eu descobri que era falsa, eu fiquei com dúvida, mas depois, no final dela, eu disse, então ele julgou falsa, não vou me equivocar. E aí, eu opto pela C. Pasmem, qual era a correta? C, né? Não perde o foco de ensinar tudo a todos, da mesma forma que vou estava em especial lá no finalzinho, da mesma forma, tá? Queridos, sim, vou para uma última, posso? Tá, deixa eu ver qual que eu quero. De avaliação, podemos falar? Perfeito. E aí, gente, deixa eu ver como ela tá aqui. A avaliação não veio a obra referenciada. Então, tinham, né, e estão nos seus editais nomes como Jussara Hoffmann, Cipriano Lucchesi, que são pilares da temática avaliativa, tá? E aí, vamos ver, então, essa temática. Não citou a obra, mas a temática estava contemplada em obras do seu edital. E está. Estilo RBO. Referencia e não referencia. Pode ser que na sua prova a gente venha redondinho. Todo mundo devidamente referenciado na questão. Segundo Lucchesi, segundo Hoffmann. Mas se não vier, não se desespere. Lembre-se que aquele tema estava contemplado em algum autor do seu edital, porque a RBO faz isso, tá? Pode ser que ela não se comporte assim, mas estamos preparados, inclusive, se ela se comporta. A questão diz assim, ó, vamos lá? A avaliação pode ser entendida como parte de um amplo conjunto de níveis avaliativos que estão interligados em suas respectivas instâncias. Então, a avaliação, uma série, né? Tem avaliação institucional, tem avaliação da aprendizagem, tem autoavaliação. Quanto à avaliação esperada no âmbito da escola, tem avaliação externa, né? O SAEB, e é no âmbito da escola. Mais especificamente, a da sala de aula. Então, ele quer saber da avaliação da aprendizagem, aquela que o professor realiza em acompanhamento às aprendizagens do aluno e ressignificação das suas práticas. Analise as proposições sobre essa avaliação escolar, avaliação das aprendizagens, e não do ensino, não em larga escala. Né? V para verdadeiro, F para falso. E, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vejamos. Primeira afirmação sobre avaliação. Essa escolar das aprendizagens. Os alunos são avaliados em decorrência daquilo que fazem ou deixam de fazer, e terão proporcionalmente suas notas atreladas ao rendimento concreto apresentado por meio de avaliações escritas. Queridos, essa avaliação, esse olhar de avaliação, é um olhar de avaliação de aprendizagem? É um olhar que contempla a avaliação como deveria? Segunda, o aluno observado e acompanhado em seus progressos de aprendizagem, recebendo as devidas intervenções do professor mediante suas dificuldades. Percebam que há uma oposição entre a primeira afirmação e a segunda. A primeira foca em nota e avaliação escrita, a segunda vai falar de avaliação para intervenção do professor, para identificação das dificuldades do estudante, certo? E aí, nesse caso, ela se opõe. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Elas não se complementam, não são ideias complementares. Faz sentido? Terceira, os alunos são orientados para percorrerem os caminhos da aprendizagem, sendo acompanhados, verificados ao longo do processo pelo professor. Duas combinam, que nos faz supor que duas são verdadeiras, e uma destoa. Percebam, essa estratégia que eu costumo usar, isso, na dimensão um pouco do que é dissoante, né? Então, duas parecem combinar com a avaliação na perspectiva que contemporaneamente está sendo defendida. O examinador não te deixa claro se é numa perspectiva de avaliação mediadora, mas você consegue inferir. O ideal seria ele dizer, ó, numa perspectiva de avaliação mediadora, né? Porque a avaliação classificatória é uma avaliação tradicional. Mas, nesse caso, a gente entendeu que é aquilo que é adequado. Dessas, duas são coincidentes, se aproximam e seria uma avaliação adequada, uma avaliação mediadora, e uma se afasta das duas, se opõe às duas e seria uma avaliação mais tradicional. Qual dessas, né? Aí eu precisei ler tudo para entender do examinador. Eu disse o seguinte, ele vai dizer verdadeira as duas que são mediadoras e adequadas, e vai dizer falsa aquela que é uma avaliação tradicional. E resolvi construir essa lógica. Então, falso que os alunos devam, numa perspectiva mediadora, serem avaliados em decorrência do que fazem, do que não fazem, né? E nota atrelada a rendimento só e avaliação escrita.
reduz a avaliação, que é muito característico numa avaliação tradicional. O aluno, observado e acompanhado nos seus progressos, recebendo intervenções do professor, é adequado a uma avaliação mediadora, né? E os alunos orientados para percorrerem os seus caminhos de aprendizagem, acompanhados pelo professor, também é uma possibilidade dentro da avaliação mediadora, uma avaliação para qualificar as aprendizagens através da atuação do professor e da reflexão do estudante. Verdadeiro, verdadeiro. Então, tinha que ser falso, verdadeiro, verdadeiro. Eu tinha uma alternativa que se desenhava assim? Tinha, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro era D. Pasmem, exatamente o que o examinador julgou, né? Não é para ter nota, a avaliação não é para se restringir em nota, tampouco pode se restringir a instrumentos escritos. As aprendizagens, os progressos, os saberes dos estudantes são observados durante todo o processo por meio de diferentes instrumentos avaliativos, por meio de várias possibilidades de percepções do professor, e não só expresso em nota, mas em especial para acompanhar essas aprendizagens. Logo, gente, não havia outra, né, falso, verdadeiro, verdadeiro, que pudesse expressar diretamente essa compreensão, ok? E nesse caso, era a alternativa correta. E com isso, meus queridos, a gente, né, o gabarito da banca, como eu disse para vocês, ele comportava um recurso, nós fizemos o recurso, houve a retificação, a alternativa de letra B, que era, de fato, a alternativa correta, né, nos termos da banca, fez a retificação, os alunos acertaram, e em resumo, né, era essa conversa que eu queria ter com vocês, que eu fiz com muito carinho, pensando em Dani e Larissa, para conhecê-los, né, para falar um pouquinho sobre como eu tenho abordado nesses anos a teoria pedagógica a partir das questões de concurso, quanto que eu sou, né, pedagoga de formação, como eu disse para vocês, defendo a teoria pedagógica, né, acredito nela, não acredito no treino, acredito na formação de professores, mas acredito também que ela tenha que se revelar em um bom desempenho em prova, né? Afinal de contas, para ser o melhor professor da escola pública que a gente quer ser, a gente precisa passar pelo concurso público, né? E que o nosso saber pedagógico esteja não só a serviço da escola pública, mas também de nós, nesse projeto que é a da aprovação para o concurso. Minhas queridas, dizer da satisfação de ter estado com vocês, né? Eu vou agradecer carinhosamente a Larissa e a Dani, que... Rafa, você também é minha aluna? Que bom. Espero que vocês tenham gostado. Imagina, eu que agradeço, viu, gente, a disponibilidade. Eu vou mandar essa aula gravada para vocês, tá? Vou disponibilizar essa gravação, vou deixar ela livre para vocês assistirem, reverem, tá? Vou mandar algumas coisas lá no grupo para vocês, vou fazer uma enquetezinha sobre o interesse de vocês em algum preparatório, talvez de resolução de questões, né, de banca. Também gostei muito, vocês são muito disciplinadas, muito... Rafa, eu não, nesse momento eu não estou vendo a possibilidade de a gente fazer um curso integral para Ribeirão, mas não afasto a possibilidade de talvez a gente fazer um curso mais enxuto, mais focado, né, que possa contemplar alguns aspectos. A gente deve, em especial, né, para atender Dani, Larissa, que são, e vocês todas que chegam, né, nossas queridas, com uma contribuição que a gente puder ofertar, tá? Então, agradeço muito vocês, a disponibilidade, né, de dividirem essa noite. E mais uma vez reitero minha disponibilidade de contribuir no que eu puder. Faço votos de que vocês façam uma prova incrível, que tenha um percurso de preparo até a prova muito bacana, né? Que possam focar e agregar mais ao seu saber pedagógico, né? E que vocês possam ter um desempenho incrível em prova, viu? Eu que agradeço vocês a disponibilidade, né? E estou à disposição para a gente poder ter mais e outras conversações, tá bom? Grande beijo para vocês, muito obrigada e boa noite, viu, gente? Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada, eu que agradeço, viu? Imagina, muito obrigada.